Se até agora você ficou com a impressão de que os maiores desafios do metaverso estão associados aos limites do desenvolvimento tecnológico, chegou a hora de a gente ampliar um pouco a discussão. Neste último episódio da série MetaCast CNN, vamos falar sobre direito e ética. Novas formas de interação sempre exigem tempo até que os indivíduos consigam chegar a um acordo, formal ou informal, sobre os limites do que é aceitável ou não na conduta das pessoas e organizações envolvidas. A internet, com mais de 50 anos, só ganhou seu primeiro marco legal no Brasil em 2014. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018. Tamanho descompasso entre a velocidade tecnológica e a velocidade jurídica coloca à prova a capacidade da sociedade de adaptar ferramentas e, em muitos casos, se autorregular. No caso do metaverso, embora esteja dentro da internet, as inovações na forma como usamos a rede mundial de computadores para interagir impõem desafios. A privacidade das informações, por exemplo. A gente sabe que na maior parte das plataformas de uso gratuito, boa parte da renda vem da comercialização de dados dos usuários. No metaverso, o volume e o tipo de dados à disposição pode ser muito maior e mais sensível. É só pensar que se algum usuário estiver usando um dispositivo vestível, ele vai entregar para a plataforma dados sobre o seu corpo. Batimentos cardíacos, resposta muscular e até o nosso estado cerebral e emocional em tempo real. A imersividade do metaverso também nos obriga a pensar sobre o vício e os potenciais efeitos do uso prolongado da tecnologia para a saúde, como os distúrbios de comportamento e mentais. E o uso intenso da tecnologia esquenta o debate sobre a capacidade de plataformas virtuais induzirem determinados comportamentos em seus clientes a partir do controle sobre a forma como os usuários interagem, com quem interagem e a que tipo de experiências estarão submetidos no mundo virtual. Ou ainda o problema da inclusão. Em um universo restrito pelos custos da tecnologia, desde um bom computador até um contrato de internet de banda larga, setores inteiros da sociedade estão de fora da criação em curso de universos virtuais e, por consequência, no futuro, não estarão preparados para receber os usuários tardios e suas necessidades distintas. Mas os desafios vão muito além e sobre isso eu converso agora com Ronaldo Lemos, advogado e especialista em tecnologia. Oi, Ronaldo, prazer enorme ter você aqui no MetaCast. Tudo bem? Tudo bem, Rita. Prazer é todo meu. Que honra falar com você. A honra é toda minha, Ronaldo. Para começar, eu queria já te introduzir uma pergunta que com certeza muitas pessoas devem fazer para você, até porque você foi uma das pessoas chaves aí para o Marco Civil da internet aqui no Brasil. Quando a gente pensa em legislação atual que a gente tem de internet relacionada a dados, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, alguma delas contempla metaverso e todas as questões legais que estão envolvidas nisso? Rita, ótima pergunta, e o que eu te diria é o seguinte, tem que perguntar o contrário. Qual legislação não se aplica ao metaverso? Porque a legislação inteira se aplica, né, ao metaverso. Não tem nenhuma lei que, por ser o metaverso, ela deixa de ser aplicável, tá? Então, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, discriminação, crime de ódio, racismo, todas as leis que a gente tem no sistema jurídico brasileiro, né, elas se aplicam igualmente a esses espaços virtuais. Não tem nenhuma distinção. A lei não tem lá, essa lei vale para o plano físico, o plano virtual ela não é aplicável. Então, na verdade, uma espécie de erro, né, metodológico até, a gente achar que a lei no metaverso é diferente ou distinta da legislação que a gente tem. A verdade é que toda a legislação que a gente tem se aplica a ilícitos, inclusive, e até a relações civis, né? Você, por exemplo, se casou no metaverso, né? Então, isso é fantástico, porque isso implica toda uma questão de aplicação, por exemplo, do Código Civil, da questão da validade simbólica ali da cerimônia e outras coisas. Então, o que a gente vai ver cada vez mais é que as relações civis, né, elas não acontecem mais só no plano, vamos dizer, real, né, do mundo físico. Elas estão cada vez mais acontecendo virtualmente e o metaverso não é exceção. E tem uma frase que é assim, onde houver sociedade, há direito, né, há leis. E, obviamente, a sociedade hoje está presente
nos espaços virtuais e, por consequência, a lei também está lá, entendeu? Legal, Ronaldo, é porque muita gente acredita que por ser um sistema à parte, né, principalmente quando a gente pensa nos metaversos abertos, baseados em blockchain, é quase como se fosse um outro universo, né, como se nada que acontecesse lá dentro pudesse ter consequências legais, né? Isso que você acabou de falar, não, né, não está descolado da nossa realidade. E em relação à regulamentação, existe alguma coisa, Ronaldo, já em curso no mundo? Sim, e aí é uma outra questão, né? Primeiro, né, essa impressão de que a lei não se aplica ao metaverso, isso é comum, né? Quando a internet surgiu, também era muito utilizada a expressão terra sem lei e coisas do tipo, e depois a gente foi vendo que não é bem assim, né? Com criptomoeda também, a mesma discussão, a criptomoeda não paga imposto ou não é regulada, e a gente está vendo agora movimentos no sentido contrário. Então, quando surge, dá essa sensação de um espaço novo, né, uma zona temporária autônoma, mas depois a gente vai vendo que, na medida que as pessoas vão ocupando aquele espaço, de fato a lei vai chegando. E com relação à regulamentação do metaverso, ela já existe também, né, e vai acontecer cada vez mais, no seguinte sentido: a gente tem que pensar o que é o metaverso. Quando a gente fala essa palavra, a gente só lembra do que está em cima, né, do resultado. É a pessoa com óculos enxergando um mundo virtual. Mas, gente, para que aquele mundo virtual apareça ali no seu óculos, você precisa de várias camadas, né, muito profundas, inclusive, de infraestruturas capazes de fazer aquele efeito ali acontecer. Então, você precisa de servidores, né, computadores que vão estar fisicamente em algum lugar processando aquelas imagens. Você precisa de uma conexão da internet boa, né, que seja confiável para aquilo poder ser transmitido. Você precisa de software, né, bibliotecas gigantescas de software para aquilo acontecer. E cada um desses elementos tem regulamentação, né? O software é regulado pela lei de software, a conexão ela é regulada em boa parte, por exemplo, pela Anatel. Ela pode eventualmente chegar pelo 5G, tem um monte de normas sobre o 5G. Os servidores, né, também são regulados por diversas disposições aqui no Brasil, né, direitos, deveres, proteção de dados, né? Então, é interessante porque o metaverso ele nasce no topo de uma camada muito profunda, né? Você está lá vendo só o que está acontecendo aqui em cima, mas lá para baixo tem 1 milhão de outras coisas. E tudo é regulamentado, né? E a parte de cima também é. Então, se você cria um avatar único para você, ele pode ser protegido por direito autoral. Se você celebra um contrato, né, de compra e venda no metaverso, aquilo é protegido pelo Código Civil. Se você faz uma troca de um item e a pessoa com quem você trocou te enganou ou não entregou o que ela prometeu, também aquilo pode ser regulado pelo Código Civil. Então, assim, tem regulação lá da base do metaverso até o topinho dele lá em cima, vai ter alguma coisa que vai acabar se aplicando para essas relações. Legal, Ronaldo. A gente fica só na camada da experiência e esquece, né, todo o arcabouço que tem. Mas entrando nessa questão, né, quando a gente pensa em privacidade, LGPD, enfim, toda essa regulamentação de uso dos dados, no metaverso, né, essa questão do comportamento e dos dados, né, quando a gente pensa no metaverso, dados biométricos, inclusive, como que fica essa questão, né, principalmente relacionada ao comportamento dos avatares nesses universos virtuais? Com certeza, Rita. E, aliás, deixa eu te dar um furo aqui no seu podcast. Eu sou presidente da Comissão de Tecnologia da OAB aqui de São Paulo. E a gente recebeu uma consulta se era possível fazer escritório de advocacia no metaverso, né? A gente sabe que a profissão do advogado é uma das profissões mais antigas e por que não dizer retrógradas, né, que existem. É muito conservadora a profissão de advogado. E aí a gente respondeu essa consulta, inclusive assino ali o parecer, né, que a OAB agora vai tornar oficial, e a gente permitiu, né, que escritórios de advocacia, advogados, possam atuar, sim, no metaverso, a partir exatamente do princípio que a gente discutiu, né, onde há sociedade, há o direito, e não faria sentido nenhum a gente não ter a presença dos advogados e das advogadas dentro do metaverso. Então, acho que isso vai dar o que falar. E com relação ao que você perguntou,
por exemplo, avatares e dados pessoais, né? O metaverso, como todas as plataformas, ele é muito capaz de você analisar os dados dos usuários, né? Então, você consegue analisar a voz, as preferências, as ações, o que ele compra, o que ele consome, com quem ele fala, para onde ele vai. Então, cada um desses dados são considerados dados pessoais, né? E o Brasil tem uma lei bastante avançada sobre isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei se aplica. Então, esses dados que você compartilhar, seja com outros colegas lá, outros avatares no metaverso, seja com a própria plataforma, eles têm um direito de serem protegidos, tá? Eles só podem ser utilizados para finalidades específicas que você consentiu, eles têm restrição de ser, vamos dizer, livremente explorados, né? Você tem direito a pedir, por exemplo, para saber que dado uma determinada pessoa ou plataforma tem sobre você. Então, tem muito direito aí envolvido, e isso aí se aplica também tudo para o metaverso, tá? Então as pessoas podem ficar razoavelmente tranquilas que não tem, assim, nenhuma questão que não esteja coberta só porque a gente está falando aí de quase sites tridimensionais que as pessoas vão usar, né? Tá tudo tranquilo? Ou não, Ronaldo? Você vê algumas brechas e problemas que isso pode trazer num futuro próximo? Então, Rita, tranquilo, né? Nem a sociedade tá, né? Nem o mundo físico tá. Porque mesmo na nossa realidade física, o direito ele tem falhas, né? Ele tem lugares que ele não ocupa. Então existe o crime organizado, existem as milícias, existem inclusive territórios no Brasil que estão fora, né, do alcance da lei, do Estado, que é realmente uma tristeza, né? Então, se isso acontece até no plano físico, no plano virtual, você também tem esses espaços e eles sempre vão existir, né? Então, por exemplo, na internet, você tem a Deep Web, né? Você tem as internets paralelas, profundas, onde muitas delas têm muitas ilegalidades. E nos metaversos, você também vai ter espaços e territórios que estão ali distantes ou mais difíceis de serem alcançados pela lei, né? E hoje a gente já vê isso, por exemplo, nos games, né? Tem muita plataforma de game hoje que tem muito espaço para abuso, né, assédio, sexismo, ataques, ofensas, calúnias. São ambientes que são muitas vezes inóspitos, né? Inclusive ataques a mulheres, a jogadoras femininas. Então, assim, isso existe, né? Esse é um problema que não vai ser especificamente do metaverso, mas é uma realidade da vida humana que também existe lugares onde a lei não alcança, onde tem atividades criminosas, e não vai ser diferente também nesse espaço novo que está surgindo agora. Legal, você falou da Deep Web e acabei lembrando, né, das DAOs, das organizações autônomas descentralizadas. Essas organizações, elas acabam, de fato, né, tendo alguma autonomia, porque basicamente o que é decidido entre os membros é o que acaba vigorando. É possível, de certa forma, regular os metaversos que se organizam, né, nessas estruturas de DAOs e que acabam aí definindo muito do futuro dessas plataformas? Então, o DAO, né, que é essas organizações autônomas descentralizadas, elas propõem um novo modelo de organização, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma empresa. A empresa é gerida lá pelo seu presidente e toma decisões através de um conselho. Então, você tem um regime de gestão. O que o DAO faz é que ele substitui essa gestão humana por código, né? Então, em vez de você ter um grupo de pessoas decidindo o que vai acontecer, você programa o DAO e fala, ó, se acontecer tal coisa, realize tal ação. E o código ele vai operar, ele não quer saber o que você acha daquilo ou o que você deixa de achar, ele vai ficar ali operando indistintamente. Então surgiu uma preocupação se um DAO, né, que é descentralizado, ele vive na rede, ele não está em um servidor específico, mas ele ocupa, vamos dizer, amplos espaços da rede, então ele é muito difícil de ser derrubado. Se ele pode ser ou não regulamentado. E a resposta inicial era não, né? Muito difícil de regulamentar, mas quando a gente olha agora a trajetória das criptomoedas, que usam uma tecnologia similar, né, a gente vai percebendo que é possível regular assim, né? A criptomoeda também é descentralizada, também vive na internet, opera por regras de código autônomas, são praticamente impossíveis de serem derrubadas,
E mesmo assim, a gente tem visto crescentemente a chegada da regulação, a chegada das leis, pessoas sendo inclusive punidas por crimes e assim por diante. Então, enquanto o elemento humano, né, estiver presente, seja como usuário de um DAO, beneficiário de um DAO ou criador de um DAO, você vai acabar conseguindo um espaço para regular. Então, hoje é muito início, né? Então, de fato, dá a impressão de que é muito autônomo, mas na medida em que crescer e se tornar relevante, certamente vai ter regulação ali indo atrás. Para finalizar, como que você enxerga esse processo de construção aí dos metaversos relacionados aos parâmetros de regra de convivência social, sem uma existência de pluralidade, até por conta das barreiras de acesso que você sempre coloca, né? As barreiras de infraestrutura, que derivam, né, dessas barreiras econômicas. Como que você acha que essa construção no qual, nesse início, boa parte da população está excluída, como que vai ser isso no futuro, né? De que forma que isso vai impactar nessa parte da população que ainda hoje não tem acesso e que, por isso, também não consegue ajudar na decisão e participando, né, das decisões que estão acontecendo hoje? Então, eu acho que tem dois elementos aí, né? O primeiro é que essas tecnologias, quando elas surgem, são caras. Então, de fato, quem é que tem dinheiro no Brasil hoje para comprar um óculos de metaverso? Pouca gente, né? E muitas vezes dependem de uma conexão boa, a maioria das pessoas não tem conexão boa no Brasil, muitas vezes depende de hardware mais caro, um celular mais avançado, que tem mais memória, que também não é uma coisa que muita gente tem. Então, isso cria ali o início de uma barreira, né? Então, o acesso é mais restrito. Mas a outra questão é o papel que o metaverso pode ter como indústria no Brasil, né? Na geração de emprego, renda e coisas do tipo. Em outras palavras, para o desenvolvimento do país. E aí isso me preocupa ainda mais, porque eu acho que o Brasil não vai ser o país onde os servidores que rodam os metaversos vão estar primordialmente instalados. Nem vai ser o país que vai desenvolver bibliotecas de código caríssimos, né, extensas, e vai bombar, e as pessoas vão licenciar metaversos brasileiros. Eu não estou vendo isso acontecer. Então, isso me preocupa porque a gente descreveu o metaverso como uma camada, onde você tem só a superfície lá em cima e depois também tem todas essas camadas por baixo, onde tem muitas oportunidades. A impressão que eu tenho é que essas camadas mais profundas, o papel do Brasil vai ser quase nenhum, né? Nós vamos ser consumidores, nós vamos comprar servidor, vamos comprar conectividade, vamos comprar código, licenciar, mas não vamos produzir. Então, sobra só a camada lá de cima, né? Que é você construir algumas coisas ali no topo, o que também pode ser interessante, né? Não acho que é um problema, mas eu gostaria, né, que o Brasil participasse da camada inteira, da conexão ao código, ao servidor e ao desenvolvimento e às aplicações. Então, é para isso que eu torço, porque eu acho que quanto mais a gente participar de tudo, mais a possibilidade de gerar emprego, renda e desenvolvimento para o país também. Legal, Ronaldo. Super obrigada pela conversa. Acho que você esclareceu vários pontos e até me deixou um pouco mais tranquila em relação ao que está relacionado aí, toda essa regulamentação e como que vai ser, né, essas regras de convívio social do metaverso. Super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rita. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Mas as dúvidas sobre lei e ordem no metaverso também está relacionada a problemas mais mundanos. Crime, consumo, patrimônio. As plataformas virtuais têm se estruturado para garantir direitos que, no mundo material, são considerados básicos? Sobre isso, eu converso a partir de agora com Eduardo Magrani, advogado e atuante nos campos de direito digital, direito societário e propriedade intelectual. Eduardo, obrigada por aceitar conversar com a gente hoje, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra estar aqui com vocês. Eduardo, quando a gente pensa aí no metaverso, né, hoje, ele passa a ser quase que um segundo plano da vida dos indivíduos, mas a gente sabe que logo mais, boa parte das nossas interações sociais vão estar dentro de algum ambiente virtual e essa coisa muda, né? Como a gente vai estar a maior parte nesses ambientes, essa relação entre avatares e indivíduos, ela não vai ser uma coisa separada, né? A gente vai ter isso muito unido. Até que ponto, né, coisas como agressão,
agressão ou qualquer outro tipo de calúnia que estão relacionados contra um avatar também vão afetar a pessoa em si, o proprietário desse avatar? Excelente pergunta. Essa pergunta me remete um pouco às discussões sobre o início da regulação da internet. Da mesma forma que a gente pensava, alguns anos atrás, quais as leis que a gente levaria para os ambientes virtuais, se coloca agora nas questões de metaverso. Ou seja, a humanidade passa a criar cada vez mais espaços digitais, virtuais, que não são terras sem lei. Então, as leis que a gente tem para o mundo físico vão se aplicar também a esses ambientes virtuais, digitais e certamente também ao metaverso. Então, todas as preocupações que a gente tem relacionadas ao direito, às nossas personalidades no mundo físico, vão se aplicar também ao metaverso. E, Eduardo, quando a gente pensa, né, que a possibilidade da gente ter realmente objetos e valores virtuais, né, a gente está falando também da possibilidade das pessoas poderem ou não deixar esse patrimônio digital para os seus herdeiros, né? Como que a gente garante isso, né? Existe a possibilidade da gente ter a transferência dos nossos bens digitais para outras pessoas? Como que tem sido pensado isso, até pensando na continuidade da internet, desses bens, né, para as pessoas? O direito está em constante atualização e adaptação, e muitas vezes chega mais atrasado do que a evolução tecnológica. A gente vê isso com o blockchain, a gente está vendo agora com os desafios do metaverso. Então, hoje se fala muito nas heranças digitais, como a gente pode deixar um patrimônio, ainda que seja de forma virtual, mas que representa valores. E há hoje novas percepções de valor relacionados a NFT, por exemplo, e outros ativos digitais que são levados agora a ambientes como o metaverso. Então, sem dúvidas, são considerados ativos econômicos e vão entrar como patrimônio, vão despertar o interesse dos herdeiros e do direito, buscando se atualizar a esses novos ativos econômicos na esfera digital. Legal. E o crescimento, assim, da presença de marcas físicas dentro do metaverso também tem trazido um pouco o debate do uso indevido, né? Do uso de algumas marcas, inclusive todo o processo de falsificação. Quando a gente pensa, por exemplo, em plataformas de marketplace de NFTs, como o OpenSea, muita coisa lá são só cópias, né? Não tem exatamente uma regulamentação do que acontece, né? Desse mercado virtual. Como que fica, né? Essa regulamentação hoje e a aplicação das leis para esse tipo de mercado, né, de criptoativos especificamente? Excelente. Então, como eu falei, o metaverso não é uma terra sem lei. Hoje, a forma como a gente pensa a proteção marcária já permite que essa proteção seja levada a esferas digitais, que seja levada, inclusive, ao metaverso. Então, não é porque está dentro do metaverso que pode fazer um uso sem autorização, indiscriminado, de marcas que têm uma proteção vigente. Então, existem contratos de transferência, de cessão, de licenciamento, que certamente vão incorporar também o seu uso no metaverso. Então, da mesma forma, pessoas que querem se valer dessas marcas e quando os usos não caem em exceções legais, têm que se preocupar com contratos de licenciamento ou de cessão desses ativos, dessas marcas. E, Eduardo, quando a gente pensa também em direito do consumidor, como que fica quando a gente está falando dessas transações que, como você disse, né, não estão separadas da lei, mas não exatamente tem uma regulamentação? A gente está falando de criptoativos, né, de outras formas de mecanismos. Como que fica o direito do consumidor, a reversão de algumas operações comerciais, a partir de, por exemplo, o arrependimento? Como que fica isso dentro dos metaversos? Exato. Mais uma vez, o direito vai ter que se adaptar, porque o direito do consumidor, apesar de estar hoje consolidado, ele vai sofrer novos desafios em ambientes como o metaverso. Então, não só a legislação vai precisar se atualizar em alguns casos, como a gente vai precisar que os tribunais, os juízes e desembargadores ofereçam novas jurisprudências, novos julgados acerca de direito do consumidor no metaverso, porque certamente haverão demandas legítimas de consumidores, mas que podem se valer de princípios clássicos do direito do consumidor, no caso de boa-fé, por exemplo, mas agora transportado para um novo ambiente. Certo. E aí, Eduardo, para finalizar, eu fico pensando, né, desde que surgiu o blockchain, essa questão dos cartórios, elas acabam até, de certa forma, entrando em conflito com que essa nova tecnologia, né, que já não é tão nova assim, acaba possibilitando de a gente não precisar, né, de vários intermediários, várias pessoas para testarem a legalidade, né,
né, e inclusive autoria. Como que tem sido essa passagem, né, por exemplo, de tudo que acontece legalmente dentro dos cartórios para dentro desses universos virtuais? Até te pergunto porque eu casei dentro do metaverso e aí queria saber de você como que anda o pensamento das pessoas, como que anda os direcionamentos para inclusive a gente conseguir juntar, né, o que acontece dentro e fora desses universos virtuais. Bom, blockchain é uma tecnologia fantástica e absolutamente transversal. Foi criado no decorrer da evolução das criptomoedas, né, com Bitcoin em especial, mas hoje as aplicações de blockchain são inúmeras, né, e transversais. Inclusive, tem alguns cartórios que estão já incorporando tecnologia de blockchain. Mas a forma como blockchain está sendo pensada hoje coloca em xeque alguns mecanismos tradicionais da era pré-blockchain, né? Então, de fato, tem alguns registros que não demandam mais essa necessidade analógica e que podem contar com toda a confiança de uma tecnologia como a blockchain. Mas tem novos desafios surgindo também. Por ser uma tecnologia muito nova, a tecnologia de blockchain, a segurança que transmite, apesar de ser uma tecnologia robusta em termos de validação, em termos de segurança da informação, não está tão pacificada. Podem existir diferentes blockchains de diferentes fornecedores, tendo registros com números distintos. Então, isso ainda não está completamente pacificado nem resolvido. A gente vai avançar ainda no uso e nas seguranças relacionadas à blockchain, por isso que cartórios não desapareceram e tem alguns introjetando a tecnologia de blockchain, mas surgirão desafios legais a partir disso aí, que tanto o direito vai ter que responder, quanto as pessoas cada vez mais colocando a sua confiança na tecnologia de blockchain ou não. Tem algumas regulações, como a regulação de proteção de dados, que não foi pensada para ser compatibilizada com a tecnologia de blockchain. Eu poderia dar um exemplo, que é o direito ao esquecimento, por exemplo, que a gente tem na regulação de dados europeia. A regulação brasileira foi inspirada, inclusive, na regulação de dados europeia, e uma tecnologia como blockchain não permite o apagamento das informações. Então, existe um atrito muito forte entre uma tecnologia fantástica que é nova e uma lei que é antiga e não foi pensada para o advento dessa nova tecnologia. Mas a gente tem que pensar com otimismo, porque as soluções são tremendas, envolvendo blockchain, transversais, mas certamente o direito vai ter um bom dever de casa a fazer, se adaptando a essa nova tecnologia. Legal, Eduardo. Como que você vê, então, esse futuro, né? Pensando que quando a gente fala blockchain, né, que é esse grande guarda-chuva para essas tecnologias, a gente tem várias blockchains sendo desenvolvidas, né? A gente teve a Ethereum, que trouxe, né, essa questão dos contratos inteligentes, mas hoje em dia a gente tem várias. Como que vai ser essa comunicação e como que você vê o futuro próximo disso tudo? Isso é muito interessante, porque esse futuro ele ainda não está muito bem definido. Vai depender se as empresas que estão criando a infraestrutura por trás dessa tecnologia vão se abrir cada vez mais para interoperabilidade, para concorrência, ou se fechar cada vez mais, buscando quase que monopólios digitais, né? Então, esse futuro ainda não está definido. Tem algumas regulações que pedem mais interoperabilidade, que pedem mais abertura, e a gente está para ver os próximos passos dessa jornada aí. Demais. Obrigada, Eduardo, pela conversa. Obrigadíssimo, eu que agradeço. O último episódio do MetaCast CNN vai chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia e nos vemos pelos diferentes metaversos. Tchau! Com a minha apresentação, Rita Vu, este podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weiberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o MetaCast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.